Mas eu queria falar sobre isso com vocês, sobre essa questão do autoconhecimento, porque o que tem rolado? Esse ano, principalmente, eu acho que muito talvez pelo fato de ser um ano de Saturno, essa palavra autoconhecimento ela está sendo muito repetida pelas entidades, nos ritos coletivos que a gente faz esse ano, praticamente todos, para quem, enfim, tá aí no chat que participa dos nossos coletivos com anjos, com olímpicos, até na Goethe, até a Gares já deu sermão esse ano sobre autoconhecimento. O pessoal que tem participado, né, eu sempre passo lá depois o feedback, né, do que as entidades falam, do que as entidades aconselham no pós-rito. E a maioria das ocasiões, desde o começo desse ano de Saturno, a maioria das entidades tem batido muito nessa tecla, autoconhecimento, autoconhecimento. Galera que já participou das consultas com a gente, mesma coisa. Nos últimos meses, praticamente toda consulta tem, sabe, pegado no pé assim da galera de autoconhecimento, autoconhecimento. E aí, justamente por isso, por conta dessa frequência dessa palavra, desse direcionamento das entidades em prol do autoconhecimento, muita gente tem manifestado dúvida, né? E perguntado, tá, Dalton, mas o que é isso? O que é autoconhecimento? Como que eu faço? Como que eu desenrolo um processo de autoconhecimento? O que seria esses trabalhos de ego? Como fazer esses trabalhos de ego? E o pessoal às vezes fica meio perdido porque, infelizmente, é um tema que não é tão abordado, né, na espiritualidade. E eu, nos últimos anos, aprendi que autoconhecimento ele é simplesmente o pilar, assim, o alicerce de qualquer desenvolvimento espiritual que você queira. Desenvolvimento espiritual, despertar da consciência, aquisição de autoridade espiritual, que é uma coisa que o pessoal procura muito desenvolver também. Tudo isso está ligado com essa base, com esse alicerce que é o autoconhecimento. E aí o pessoal, às vezes, não sabe, né, exatamente a importância, não enxerga exatamente a importância de se passar, né, por esses processos de autoconhecimento. Mas vamos lá, vou tentar assim, sem papas na língua, vou tentar ser mais direto e explicar para vocês o que são esses processos de autoconhecimento, como fazer, quais entidades vão te ajudar nisso, enfim, tudo que você precisa fazer sem muito, né, sem muito mistério, sem muita enrolação, direto ao ponto. O que acontece? Um processo de autoconhecimento, ele é um processo onde você visa olhar para dentro de si, então ele é um processo de introspecção, um processo onde você busca olhar para dentro de si e reconhecer as suas qualidades, os seus potenciais, as coisas que você tem de positivo, as coisas que você deve investir, que você é bom, as suas qualidades, as suas virtudes de maneira geral, mas principalmente defeitos. Defeitos, vícios e problemas relacionados ao nosso ego e problemas relacionados à nossa personalidade. Aí aqui é onde começa o problema. Porque fazer um processo, passar por um processo de introspecção espiritual onde você olha para dentro de si e reconhece as suas qualidades é fácil. Eu sei que para algumas pessoas tem aquela questão da baixa autoestima e mesmo assim é difícil até de reconhecer, né, as suas qualidades. Só que é muito mais fácil, convenhamos, olhar para dentro e reconhecer os nossos potenciais do que reconhecer os nossos defeitos, nossas sombras. Mas o problema todo gira justamente em torno das sombras. Então, é um processo que o pessoal foge, a galera foge do autoconhecimento e foge do trabalho de sombra, igual o diabo foge da cruz, né? Que nem diz o ditado. E é aí onde começa a surgir um monte de problema espiritual em relação a isso, né? Dessa fuga, né, do trabalho interno das sombras, do trabalho, sabe, dos vícios, do trabalho dos defeitos, dos traumas, né, e dos problemas da nossa psique, da nossa personalidade. Então, o processo de autoconhecimento é isso, é você começar um processo espiritual onde você vai estar sempre em constante reflexão, em constante meditação, e o mundo espiritual vai te mandar sinais, vai te mostrar através de sonhos, através de acontecimentos do teu dia a dia, ou através durante as suas meditações, vai te mostrar as suas sombras, vai te revelar as suas sombras, vai revelar para você o que você precisa trabalhar internamente, quais são os teus defeitos, traumas atuais, traumas de infância, tudo que reflete em bloqueios, inseguranças e problemas, desvios da sua personalidade atualmente, tudo isso aí vai ser revelado, vai ser meio que jogado na tua cara. E aí, de novo, é onde começam-se os problemas, porque é natural que o ser humano mecanismo de defesa, a gente foi programado para isso, né? A natureza. É natural que o ser humano ele sempre vai fugir de tudo aquilo que causa desconforto e tudo aquilo que causa dor. E trabalhar as questões internas, as nossas sombras, é um processo que causa dor, é um processo que causa desconforto. Então a gente sempre vai acabar fugindo disso, é nosso instinto natural. E faz parte, creio eu, da jornada do mago, do controle pessoal, da ascensão pessoal, da ascensão da consciência, é você lutar contra esse instinto natural de autopreservação e bater de frente com você mesmo e encarar as suas próprias sombras, encarar seus defeitos, reconhecê-los, trabalhar, lapidar aquele negócio da alquimia, né, de transformar a pedra bruta em ouro.
Então, em essência é isso, esse que é o processo de autoconhecimento. Doloroso, porém necessário. Então, o pessoal às vezes fica evitando muito, fugindo muito disso, e não faz nem muito sentido, ao meu ver, porque eu penso assim, vamos supor, você pega um ano, um ciclo, um momento, uma fase da sua vida, ano de Saturno, o ano que a gente está passando agora é o ano perfeito, um dos melhores para se trabalhar autoconhecimento. Então você pega um ciclo, um momento, uma fase da sua vida, ou um ano onde você vai focar só em trabalhar autoconhecimento, só trabalho de sombras. Vai ser doloroso, vai ser desconfortável, vai ser, sabe, um porre? Vai. Porém, é melhor, muito melhor, não sei vocês, mas eu penso assim, é muito melhor que você passe um ano da sua vida sofrendo, trabalhando as suas sombras, do que adiar isso e viver a vida toda sofrendo, com insegurança, com trauma, com bloqueio. Sacou? É melhor que você passe um ano focando no autoconhecimento e sofrendo com, né, com tudo isso que vai acarretar no autoconhecimento, para que o resto da tua vida você viva uma vida plena, cara. Uma vida onde você não vai ter mais traumas, não vai ter mais insegurança, só os que forem aparecendo no meio do caminho que daí você vai resolvendo, né? Mas é você, sabe, se livre de todo esse peso de uma vez só, e o resto da vida você vive tranquilo, você não precisa mais se preocupar, é a plenitude, né? Você vive uma vida mais plena. Então, a galera costuma fugir, mas de novo eu compreendo, faz parte, né? É natural, é o nosso instinto, só que eu acho que na trajetória do mago, do magista, é interessante lutar contra, né, os instintos naturais. Esses dias eu compartilhei lá no Instagram, acho que foi uma frase do Levi que falava mais ou menos sobre isso, né? Que o ser humano nasce da superação em relação ao animal, né? Da superação em relação aos nossos instintos primitivos. Então, quando a gente bate de frente contra nossos instintos primitivos e supera eles, assimila eles, a gente consegue realmente despertar, né? A nossa consciência e despertar como ser humano, tá? Dica para vocês dos processos aí de autoconhecimento que eu vivenciei nos últimos tempos, que fizeram eu mudar completamente a maneira como eu vivo a minha vida, a maneira como eu enxergo a vida. Um dos pilares, assim, do autoconhecimento e um dos pilares mais básicos do despertar da consciência. Autorresponsabilidade. Com autorresponsabilidade, simplificando, falando o nosso, né, português brasileiro, assim, bem diretamente, é entender que a culpa é sua. A culpa é toda sua. Na grande maioria das situações, a culpa é sua. O instinto natural de um ser humano, quando a gente se depara com algum problema, um desafio, um obstáculo, vamos supor, um campo da nossa vida tá fechado, nossos caminhos profissionais, vamos supor, estão fechados, ou a gente está passando por uma fase onde nossos caminhos amorosos estão fechados. Tudo que você faz, mesmo fazendo rituais, nada dá certo, você está naquela sensação de estagnação e tudo mais. O instinto natural, de novo, é sempre luta ou fuga, e geralmente a gente cede mais na fuga. E o instinto natural é a gente atrelar a culpa a outras coisas. Então, quando um espiritualista ele se depara com um bloqueio em relação à sua vida, qualquer aspecto, qualquer campo da sua vida, o instinto mais natural é terceirizar essa culpa. Então vai colocar a culpa em tudo. Ah, é Mercúrio retrógrado. Ah, é o ano de Saturno que tá lascando comigo. Sei lá, é algum karma. Eu tô sofrendo algum karma. Algum coleguinha tá me demandando, tô sofrendo demanda, tô sofrendo com inveja, tô sofrendo com olho gordo, por isso que as coisas não andam na minha vida. Então, tá vendo? Só terceirizando culpa, terceirizando culpa, terceirizando culpa. A última coisa que você vai pensar numa situação dessa é que isso tem a ver com você, ou que a culpa é sua. E aí é onde eu falo que esse é talvez um dos primeiros pilares assim do despertar da consciência, que é a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é a habilidade de você reconhecer que a culpa é sua na grande maioria das situações. Existem situações onde problemas e bloqueios da nossa vida vêm de fora, vêm de terceiros, né, de coisas que a gente não controla. Sim, existem muitas situações. Então, realmente, às vezes você pode estar sofrendo um ataque, uma demanda, às vezes pode ser uma maré de azar, mas na grande maioria, 80%, 90% dos casos, tem a ver com a gente. Pelo fato da gente não estar alinhado, né, com nós mesmos, com a gente não estar fazendo os trabalhos necessários que a gente precisa fazer, com a gente achar que sempre está tudo bem, que já tá ok, eu sou bom no que eu faço, tá o suficiente, não tem mais nada que eu possa melhorar, e aí fica nesse ciclo, né, de estagnação. Então, autorresponsabilidade, começar, né, a reagir às coisas que acontecem, a caminhos bloqueados, a problemas que acontecem, assumindo a culpa disso, assumindo a responsabilidade disso e trabalhando ativamente, efetivamente para fazer o que tem que ser feito, sem terceirizar, sem botar a culpa no mundo espiritual, sem botar a culpa em karma, sem botar a culpa em demanda dos outros. Então foi um processo que eu passei lá no começo.
que eu já contei pra vocês várias vezes, contei naquele vídeo lá falando da minha história e tudo mais, que eu passei um ano terrível, assim, uma fase que eu fiquei, tipo, meses, quase um ano praticamente desempregado, todos os meus caminhos bloqueados, fazia ritual de prosperidade toda semana, nada funcionava, aí eu comecei a acreditar isso a karma. Eu falei comigo, eu fui amaldiçoado aqui, não é possível. Eu faço os rituais, nada funciona, isso aí é karma, enfim, tô com alguma maldição espiritual. E hoje, né, depois de uns anos, eu olho pra trás e eu vejo que simplesmente a culpa era minha, era eu que, né, não tava enxergando o caminho que eu estava trilhando, eu estava indo contra, né, a correnteza, eu estava investindo em coisas e botando energia em coisas que não eram frutíferas para mim. E aí mesmo, quando você nada contra a correnteza, a tendência é você se frustrar, né? Então, responsabilidade minha. Eu que tinha que ter parado de botar a culpa no acaso, do mundo e, né, chamado uma entidade e perguntado, né? Pedido autoconhecimento, né? Pô, o que que eu preciso fazer, né, para desbloquear essa situação? Eu só fazia ritual só para pedia coisa, pedia prosperidade, pedia dinheiro, mas poucas vezes, né, assumo essa culpa, poucas vezes eu fui lá e perguntei o que que eu precisava melhorar, o que que eu precisava fazer, o que que eu precisava mudar, e onde que eu tava errando, né? Esse foi o problema, eu não ter chegado no mundo espiritual e falado, pô, me mostra onde eu tô errando. Porque na minha cabeça tava tudo bem, na minha cabeça eu merecia o mundo, merecia tudo de bom e de melhor, quando na verdade não era verdade. Então, o processo de autoconhecimento é isso. É você olhar pra dentro, resolver todas as suas broncas, resolver tudo que você tem pra resolver em relação ao seu ego, aos problemas de personalidade e tudo mais, porque isso atrapalha e interfere diretamente na tua vida. Então, eu vejo hoje em dia muitas pessoas, por experiência própria também, que estão, às vezes, passando por uma situação de estagnação ou caminhos pessoais, financeiros bloqueados, caminhos amorosos bloqueados, e aí não sabe por quê. Acha que é demanda, acha que é karma, acha que é isso, quando na verdade o problema está na pessoa e não há, né, não há essa postura de, poxa, onde eu estou errando, o que que eu posso fazer para melhorar. E através disso, né, através dessa alquimia, dessa transformação interna, aí os caminhos se desbloqueiam. Então eu já vi vários casos assim, eu mesmo já passei por várias situações assim. Então é os trabalhos de ego mesmo, assim, trabalho de ego, trabalho de personalidade. Às vezes coisas, como eu falei, traumas, bloqueios lá da nossa infância, coisa antiga, só que a gente nunca resolveu. E aí, na vida adulta, vem a bomba, né? Uma hora a conta chega. Então, às vezes, pô, sei lá, você foi criado de forma muito mimada, você sempre teve o que você quis. Aí você chega na vida adulta e se depara com um mundo que não exatamente o tempo todo satisfaz as suas vontades ou atende às suas vontades. Aí você vai se frustrar porque as coisas não são do jeito que você, né, que você quer, o que você gosta, porque você foi criado sempre muito mimado. Às vezes o contrário, às vezes você foi criado sem, né, tanta atenção, e aí depois na vida adulta você sempre vai procurar atenção, sempre vai procurar a aprovação das pessoas, e aí você vai virar um escravo disso. Isso vai prejudicar teus relacionamentos sociais, pessoais. Se prejudica teus relacionamentos sociais pessoais, prejudica tua vida amorosa. Se prejudica teus relacionamentos sociais e pessoais, prejudica na tua vida financeira, porque afinal para ganhar dinheiro você precisa, né, lidar com pessoas, se comunicar com pessoas. Então, tudo volta, né, de novo, para dentro, né? Tudo volta pro nosso ego, tudo volta pro nosso trabalho de personalidade. Então, quando você resolve essas broncas, os caminhos naturalmente tendem, né, a se abrir por uma questão de vibração. Tipo, você está alinhado com você mesmo, você está alinhado com você, com sua personalidade, com o seu ego, a sua psique, com as tuas habilidades, com as tuas competências, com as tuas qualidades. Tá alinhado com isso, tá alinhado com a tua vontade também, né? Tá alinhado com a tua vontade, o mundo é teu, cara. Tipo, simplesmente as coisas começam a se desenrolar de maneira muito mais automática, sabe? Sem toda aquela resistência, sem toda aquela demora, né? Que a gente muitas vezes vê, assim, em alguns momentos, né, em algumas fases da nossa vida. Então, isso aí é o autoconhecimento. Dalton, como eu faço para passar por esse processo de autoconhecimento? Entidades que podem me ajudar. Muitas, muitas. Eu tô falando, né, que esse é um ano de Saturno. E o ano de Saturno é um ano que pesa muito sobre essa cobrança, né, do mundo espiritual, da gente trabalhar autoconhecimento. Então, a energia de Saturno vai te ajudar. Então, você pode fazer rituais, Espírito Olímpico, Aratron, Arcanjo Cassiel, enfim, trabalhar com toda a energia saturnina de forma geral. A energia solar ajuda também, porque a energia solar ajuda na iluminação da consciência. A iluminação da consciência também traz autoconhecimento. Então você chega para um arcanjo Mihael, para o Olímpico Ock, inteligência Naquiel, enfim, qualquer entidade solar pede, pô, preciso de uma iluminação da consciência, preciso enxergar melhor as coisas. Não exatamente sobre o que está fora, mas eu preciso enxergar as coisas mais sobre mim, sobre a minha psique, sobre a minha vida, a minha realidade, o que eu estou fazendo de errado, onde eu estou errando, o que eu tenho que melhorar.
saca? Então, energia solar também, perfeita. Energia lunar também, mesma coisa, porque energia lunar trabalha no subconsciente, energia lunar trabalha nos aspectos emocionais, como eu falei, às vezes questões de traumas e tudo mais. Então, enfim, dentro da alta magia a gente tem várias, né, um leque de possibilidades gigantescos aí. Essas são as energias que eu mais elenco, assim, mais acabo indicando pra galera, e eu mesmo, né, sempre que possível, eu procuro fazer trabalho de autoconhecimento com energia solar, energia lunar e energia de Saturno. E existem outras coisas também que a gente pode fazer, assim, para não dizer que tudo vai girar em torno, ou só a magia cerimonial, só a alta magia resolve. Existem outras coisas. O pessoal do xamanismo, por exemplo, quem é do xamanismo que tá aí no chat, tá ligado, por exemplo, quem já frequentou cerimônia de ayahuasca. Cerimônia de ayahuasca é um processo de autoconhecimento, sacou? É um processo de autoconhecimento. O pessoal até brinca, né? Ayahuasca é chá de revelação e tal. Então, mostra, né? Mostra traumas, bloqueios, sombras, né? Faz trabalho de sombras, esses aspectos de trabalho de sombra. Então, é um processo, é um tipo de ritualístico, um tipo de comunhão, né? Com uma medicina natural que te induz a um processo de introspecção e autoconhecimento. Ajuda pra caramba também. Já conheci muitas pessoas e muitos relatos, né, positivos em relação a isso. Pra quem gosta, pra quem é da egrégora, né? Do xamanismo é massa. E tem outras coisas também, tipo assim, de novo, agora excluindo todo o lado espiritual, terapia ajuda também, entendeu? Tipo, existe hoje, né? Pode ser que os magos antigos, 500 anos atrás, para processos de autoconhecimento, eles dependiam só da magia, só da espiritualidade. Mas hoje em dia a gente tem, tipo, profissionais que ajudam isso, né? De você sentar, de você, né, falar as coisas que você pensa, expor seus problemas. E você tem profissionais que te ajudam a entender você mesmo. Então, oportunidades e vias de trabalhar o autoconhecimento é o que não falta. O negócio é o ímpeto, né? Como eu falei, o ímpeto é o mais difícil, porque você tomar essa decisão de, pô, vou fazer isso, tem que ter um ímpeto muito forte, tem que ter uma coragem, porque, novamente, vai ser uma situação desconfortável, vai ser um processo realmente chato trabalhar as próprias sombras. Só que é uma coisa que, como eu falei, é bom que, sei lá, você pegue um ano pra trabalhar isso, resolver todas as buchas que tem pra resolver, e o resto da vida você fica tranquilo, do que ficar adiando isso e ficar sofrendo com bloqueios, com inseguranças e com traumas o resto da sua vida. Então, tipo, cabe a gente sempre, né, botar na balança e ver o que compensa mais. Então, enfim, era isso que eu queria falar sobre autoconhecimento. Quando você trabalha isso, de novo, um mundo de resultado, ele se abre na tua frente, porque tua autoridade espiritual cresce, o respeito que as entidades têm em relação a você cresce também, teus rituais feitos para si mesmos, né? Tem mais perspectiva de dar resultado, porque você, de novo, tá alinhado com você mesmo, tá alinhado com a sua vontade, tá alinhado, né, com a tua própria energia. E aí quando você tá alinhado, de novo, não tem nada que te prenda, né? Tudo flui de maneira muito natural. Então, enfim, coisas aí que as entidades têm pegado muito no pé esse ano e eu senti de vir conversar aqui com vocês. Depois eu vou cortar esse trecho da live e deixar lá no canal.